Olá a todos, eu sou Marcelo Vieira, estou aqui dando continuidade ao programa Nossa Evolução pela TV e Rádio Chico Xavier. O tema que nós estamos trabalhando é o nosso processo evolutivo e para evoluir precisamos compreender o processo da energia. Como nós vivenciamos esse processo e como utilizar as leis que regem os fenômenos para otimizar o nosso processo de crescimento, diminuindo aí as nossas infantilidades, as nossas reincidências em erros e também aproveitando o máximo possível para resgatar, ajudar, auxiliar nesse processo de autodescobrimento, compreensão do nosso mundo e ajuste kármico dos nossos amigos, irmãos e todos aqueles que direto ou indiretamente afetamos com os nossos egos, com as nossas práticas e de uma forma ou de outra que acabamos por atrapalhar o processo de desenvolvimento e de evolução. Então, errar, de certa forma, é humano, faz parte de quem está tentando no processo, mas buscar ter consciência e compreender as leis que nos regem, penso ser uma prioridade para a nossa condução consciente da nossa vida rumo a uma evolução. Que evolução também se confunde com conhecimento. É impossível evoluirmos em boas práticas sem conhecermos como se dá essas práticas, sem entendermos essas leis que regem todo o fenômeno da vida, tanto as leis morais, as leis físicas, e compreender essa doação de energia, isso que nós chamamos de tarefa energética pessoal, ou a tarefa assistencial pessoal, é fundamental nesse nosso processo de crescimento. Por quê? Nós só conseguimos evoluir, ao menos nessa dimensão, pelo menos pelo que registramos até agora, através da assistência. Nós não conseguimos evoluir sozinhos. Nós precisamos assistir aqueles que estão em um patamar ou em um grau evolutivo abaixo do nosso, e nós também precisamos ter uma capacidade também de receber assistência de quem está em um nível evolutivo acima de nós. Recentemente, acompanhando aí alguns psicólogos, sociólogos, antropólogos, tive acesso a uma informação bem importante para nós, que a geração atual, muitos conseguem aos 30 anos de idade, já tem um sucesso profissional, um destaque profissional que em gerações passadas você passava a vida toda para conseguir essas conquistas. E qual tem sido a consequência disso? Você luta muito para ter as coisas, né? Batalhar, ter recursos financeiros, ter uma estrutura financeira e acaba não tendo mais satisfação pela própria vida, aumentando o índice de suicídio, o índice de depressão. Então, o que nós vemos é uma vivência superficial, né, da própria vida humana. Então, quando nós não aprofundamos nos conhecimentos e vivemos em razão apenas de nós mesmos, então, ter uma ascensão profissional, ter uma carreira só e você está vivendo ali exclusivamente para você, sem ter esse nível de assistência, assistir pessoas, ajudar pessoas que estão em um nível abaixo que você e receber ajuda de níveis acima de você, a gente entra em uma espécie de desequilíbrio, não é? E outro ponto interessante também, nem todo mundo tem capacidade de lidar com uma estrutura econômica melhor, com uma vida um pouco mais complexa. Isso acaba enlouquecendo a gente. E o que é que a gente chama tecnicamente esse termo? Quando vem informação, quando vem conhecimento que está além da nossa capacidade de administrar ou de gerir. Isso a gente chama de, uma palavra até meio pesada, mas que vem a calhar, estupro evolutivo. O que seria um estupro evolutivo? Parece uma palavra de baixo escalão, né? De baixo escalão, mas é uma palavra que reflete bem.
O estupro nada mais é do que uma ação que você impõe a outro, resistindo a uma vontade do outro, né? Indo de encontro a uma vontade do outro. Então você ultrapassa a capacidade do outro, impondo uma vontade sua. Então o estupro evolutivo é exatamente essa imposição de conhecimento, ou você trazer muito conhecimento e aquela pessoa não tem capacidade de digerir, de compreender aquilo que se diz. Então, às vezes, quando as verdades são muito impactantes, em vez de você ajudar, você atrapalha. Então, às vezes nós temos filhos, parentes que têm uma situação econômica desfavorável. Se você injetar recursos naquela pessoa, doar muito dinheiro, muito recurso, em vez de você ajudar aquelas pessoas a evoluir, muitas vezes você atrapalha. É o filho que não se esforçou, mas que tem ali uma boa mesada do pai e que entra no mundo das drogas, morre de acidente de carro, atrapalha a própria vida. Então, com essa lei básica, a gente percebe que uma lei que rege um fenômeno tão pequeno como a vida humana, em detrimento da dimensão enorme aí do universo, nos permite compreender que, se as verdades forem nos reveladas, ou na verdade, não é que verdade é revelada ou deixa de ser revelada, é nós que temos a insistência em buscar compreender as leis que regem o mundo. Mas mesmo que eu me esforce, busque e compreenda, se eu passar para uma pessoa que não teve o mesmo nível de maturação, o mesmo nível de determinação, eu posso prejudicá-la em vez de ajudar. Então, tudo que vem assim de forma rápida, pronta, e você não teve aquele tempo de maturar, de desenvolver aquela ideia, isso é um estupro evolutivo. Então, se eu trago muita informação assim que a pessoa não consegue ainda digerir, quero resolver a todo custo aquele problema, eu estou invadindo o direito daquela pessoa e desrespeitando aquele momento evolutivo de cada um. Porém, acontece o oposto. Todos nós já temos condições de entender inúmeras coisas, mas em detrimento do nosso esquecimento, dos nossos vícios por gostar ainda do emocionalismo e de muitas outras coisas que o nosso corpo físico proporciona, nós acabamos esquecendo os nossos propósitos pessoais. Esquecendo esses nossos propósitos, nós não queremos nem lembrar, porque se eu lembrar das minhas obrigações, eu tenho que abrir mão de muitas coisas, tenho que rever todos os meus atos para realinhar o meu comportamento à minha missão de vida. Isso requer um certo trabalho, isso requer uma certa mudança, e mudança e trabalho não estão aí muito associados com a nossa preguiça evolutiva, né? Então nós precisamos ter essa iniciativa. Então muitas das pessoas que a gente conhece precisa de um chacoalho para ela realinhar, né, a sua vida com os seus propósitos, seus princípios, a fim de alavancar o seu processo de evolução e o dos outros. Então, em que pese, tem pessoas que a gente não pode levar informação demais e querer que elas mudem a todo custo. Também há pessoas que a gente precisa estar cutucando ali para ver se ela desperta e lança ao mundo aí o seu brilho, a sua luz, o seu desenvolvimento. Porque tem missões a cumprir e não cumpre. Então, tanto o acesso a conhecimento ou o envolvimento com tarefas que ainda não se tem capacidade pode levar a um desequilíbrio, a uma loucura, como quando você já tem capacidade e não desempenha em um nível compatível com sua capacidade, você também entra em colapso. Você entra em desequilíbrio, você entra aí num processo de entropia, que é uma desorganização das suas próprias energias, uma desorganização da sua própria vida, e aí você pode colocar em xeque, você pode colocar em risco toda uma programação feita por você, feita por todo um grupo, e você pode perder a oportunidade, que aí é o time certo, né? Você vai perder o tempo de assistir, de ajudar aquele grupo que é muito caro para você. Filhos do passado, amigos importantes, familiares que muito foram caros, né, em nosso processo evolutivo, que muito nos ajudaram. E muitas vezes a gente vem com esse intuito de querer ajudar, mas pela nossa inércia, nossa preguiça,
a nossa indisposição de ter disciplina mudar e evoluir, a gente deixa passar essa oportunidade. E aí muitas vezes a gente sofre depois, né? Alegando que a culpa é do mundo, é do universo e de tal, e de Deus, e aí você cria outros entes para responsabilizar, mas não assume a sua própria responsabilidade. Então aqui nós tratamos sobre evolução e energia. Como sempre dito, existem 3 tarefas que definem o início da postura do ser humano em relação ao outro. É quando nós saímos do nosso superego, nós já começamos a nos preocupar com o outro. A primeira grande tarefa é a tarefa assistencial. Essa já é praticada pelas religiões há um bom tempo. É quando eu consolo o outro. Eu digo, a palavra do Salvador é essa. Você está com um grande problema, aqui você pode encontrar uma solução. E eu vou apaziguando você, lhe deixando mais tranquilo para você sobreviver aos desafios da vida. Só que a tarefa assistencial ela não é suficiente, porque você entrou em um problema, está ali em um momento de crise, você chega até mim, você sai melhor. Depois você entra em outro problema, chega até mim, sai melhor. Entra em outro problema, então fica algo vicioso. Você fica viciado na assistência e você não toma uma iniciativa de buscar a causa que lhe leva àqueles problemas e tentar resolver por si. Então sai a tarefa assistencial ou agrega-se à tarefa assistencial a tarefa do esclarecimento, que é quando eu me dedico a compreender os problemas e propor soluções, não de forma imposta, mas de forma racional, conclusiva, exposta, com base em todo um trabalho anterior que permite, né, que nos permite chegar a uma conclusão razoável, né? E aí eu consigo contribuir para o outro, além de consolá-lo para que ele saia bem, dar instruções para que ele por ele mesmo evite, né, previna, não entre novamente naquele desajuste desnecessário. E aí ele já avança. E nesses dois tipos de tarefa, tanto a assistencial quanto a tarefa do esclarecimento, eu já estou me preocupando com o outro. Então já as duas são muito importantes. E aí ainda tem uma terceira. Eu já ouço o outro, esclareço o outro com conhecimentos e informações reais, fáticas, né? E não de achismo, de ilusionismo, de charlatanismo, mas com base na sua realidade mesmo, que é real para você e real para os outros. Então, além dessas duas tarefas, você ainda pode doar energias, dominar as suas bioenergias. Tudo que tem vida tem bioenergia. Plantas, animais, nós seres humanos. Então, como é que isso pode ser usado positivamente em nosso processo de evolução e no processo de assistência ao outro? Usar essas nossas bioenergias, usar o nosso parapsiquismo ou a nossa mediunidade em favor dos outros. Então, dominar essas energias e fazer essa doação energética é um trabalho de assistência ainda maior. Então, além de eu doar o meu tempo assistindo, vou doar o meu conhecimento, né, esclarecendo, e ainda doarei as minhas energias em um processo de cura e autocura, promovendo aí um desenvolvimento, um crescimento, tanto para mim quanto para os seres que vêm até mim para essa assistência. Pois bem, a série que estamos desenvolvendo durante este ano é sobre a tarefa energética pessoal. Essa capacidade que nós temos de doar as nossas energias para as equipes espirituais ou para as equipes físicas, a fim de contribuir para o desenvolvimento, melhoria do processo assistencial. Então, é uma doação, muitas vezes anônima, muitas vezes sem registro, que nos possibilita assistir ou ser uma pequena peça dentro desse grande mecanismo de ajuda. E hoje o tema que nós vamos abordar é sobre as contradições dentro da TENEPS. TENEPS é uma palavra que resume a técnica energética pessoal. Alguns estudiosos dessa técnica também a chamam de tarefa assistencial pessoal, que consiste em uma técnica diária onde você acaba doando energias
periodicamente, dentro do mesmo período, com toda a disciplina que merece esse trabalho assistencial. Então, o tema de hoje nosso tema é o tema 18, contradições da TENEPS. Pois bem, quem é que não pode fazer TENEPS? Primeiramente, se é algo que precisa de conhecimento, discernimento e organização, a pessoa desorganizada, né? Mas vamos aqui na ordem. As pessoas apendeutas, que seria uma pessoa apendeuta, né? É aquela pessoa que ela nunca sentiu nenhum tipo de manifestação mediúnica. Ela nunca sentiu nenhum tipo, para ela é um mundo totalmente desconhecido mesmo. Ela nunca teve nenhum fenômeno que para ela consiga trazer alguma noção mínima da existência dela após a morte, né? Essa comunicação entre os seres espirituais e os seres físicos, e que ela viveu várias outras vidas. Então, se a pessoa não tem esse psiquismo mínimo, então ela não tem condição de iniciar uma tarefa energética pessoal. Porque para fazer a TENEPS, nós precisamos dessa percepção do amparador, como nós já tratamos aqui em episódios anteriores. Então, nós precisamos entender, perceber as intenções, as vontades, as energias do amparador e das consciências, tanto encarnadas como desencarnadas, que vêm ao nosso encontro para serem assistidas. Então, como é que eu vou ajudar pessoas que eu não vejo, né, sem senti-las? Então, vai ficar meio que impossível, né? Então, essas pessoas que não sentem nada, e elas existem, né? A gente pensa que não, mas sim, existem. Ou que, mesmo sentindo, não dá tanto valor a isso, deixe para uma próxima encarnação, vá se dedicar a outros projetos que para você são prioritários. Porque muita ajuda quem não atrapalha. Então, se você não sente nada, ok, faz parte do processo, todos nós já passamos por fases parecidas, então bola para frente, vamos seguir. Quem também não deve iniciar, né? Ou para quem não se recomenda, principiantes. Nós sabemos que toda pessoa que é nova nesse tipo de prática, nesse tipo de conhecimento, tende a ter um entusiasmo. E o entusiasmo para coisas sérias normalmente afeta o desempenho favorável de uma tarefa. Seja ela qualquer que seja, desde uma profissão até uma tarefa pessoal em casa, né? Se você tiver muito entusiasmo, você não vê com clareza o que é que você está fazendo, para que você está fazendo, e talvez os resultados não sejam tão favoráveis quanto o que você pode dar naquele momento ou naquela tarefa que você presta. Então, se você é um profissional entusiasmado, certamente você vai falhar em vários pontos. Talvez você não veja pelo próprio entusiasmo. Mas, como principiante, é interessante você ter cautela, paciência e ir adquirindo, né, a sua própria sabedoria, o seu próprio tempo, que aí você vai conseguindo. Mas se você é calouro em entender mediunidade, você não entende nada sobre bioenergia, você não entende nada sobre animismo e você não entende nada sobre mediunidade, então é melhor que você, em nível prático, né? Em nível individual, em nível prático, um conhecimento razoável. Então é melhor que você espere você adquirir aí, ser já um veterano, né? E não um jejum no calouro ou iniciante. Então, quando estamos no princípio, então ainda temos aí um caminho a seguir até adquirir expertise, entender melhor do que é que se trata. E a gente começa pelo conhecimento. Então, depois do conhecimento, a prática. A prática embasada pelo conhecimento nos trazem resultados excelentes. Quem está com obsessão pesada, ou seja, passando de uma fascinação para uma subjugação, na linguagem espírita, né? Ou assediado. Assediado é quando algo lhe preocupa tanto, seja uma pessoa, seja você mesmo que cause isso, a ponto de você não pensar com clareza sobre as outras coisas. Nós vimos aqui que para você fazer o trabalho do TENEPS, você precisa se conectar com o seu amparador, né? Para fazer essa conexão com o amparador, você tem que ter uma certa liberdade, uma certa passividade positiva para fazer essa conexão, esse aporte. Se você está obsediado, se você está com assédios,
você já está em conexão com outros espíritos. Então não haverá ponte para você fazer contato com essa consciência mais assistencial, técnica. Então, se você está sob assédio, né, ou sob obsessão, você já está conectado com um ou vários espíritos patológicos, doentios, problemáticos. Então, primeiro você tem que procurar melhorar-se, entender a causa de tudo isso, assistir a esse pessoal, para depois iniciar a sua tarefa energética pessoal. Senão você não vai conseguir conexão com o amparador e esse trabalho vai ser impossível de ser realizado. Então, é super recomendado que primeiro a gente se cure para depois curar os outros, né? Descontrolados. As pessoas que não conseguem controlar sua própria mediunidade, ou seu próprio parapsiquismo, como cientificamente conhecemos, elas também, ou como a gente chama, o médium deseducado, né? O médium sem educação mediúnica, o médium despreparado. Então, se você não entende como é que funciona a sua própria mediunidade e não consegue o domínio mínimo para prestar bem esse serviço, você ainda não tem condição de iniciar uma tarefa assistencial. Porque você vai acabar produzindo energias, atraindo consciências que não estão aptas a conduzir o seu trabalho ou de uma forma adequada e equilibrada. Então é melhor você aprender sobre você mesmo, fazer um autoestudo, continuar as suas investigações, as suas práticas para dominar. Quem tem ávida sensação troposférica ainda não está apto para a TENEPS. O que é isso? Quem tem muita vontade de viver a vida humana com muita intensidade, esse ainda não está preparado. Então, o emocionalismo, né? Quando ele, é isso que você quer viver grandes emoções e tudo mais. Isso é produção de adrenalina. A produção de adrenalina é ligada ao corpo físico. Isso é coisa de bicho, né? Do bicho que nós somos. Ou do bicho que é o corpo que nós possuímos para nos manifestar nessa realidade. A tarefa energética pessoal é um trabalho que você usa a energia animal com a administração e o conhecimento espiritual. Então, se você ainda vive, principalmente na nossa fase preparatória, né? Do 0 ano de idade até os 35, a gente tem uma tendência maior de querer viver essas aventuras, de querer viver intensamente as coisas da vida, e isso faz parte do processo. Então, se nós estamos ainda nessa fase, não é interessante, nós ainda não estamos preparados para viver ou desempenhar o melhor que a gente pode dentro da tarefa assistencial, ou digo, da tarefa energética pessoal. Naturalmente também, as crianças, mesmo que tenham um parapsiquismo bem desenvolvido, tenham uma mediunidade bem desenvolvida, elas podem usar a sua mediunidade à vontade para aqueles que já são naturais, né? Os médiuns naturais, aquela criança que ela já vê desde criança, que ela tem suas percepções e tudo mais, para ela é natural. Então, você não pode forçar uma criança a desenvolver uma mediunidade em uma fase precoce. Mas se ela já tem essa mediunidade, você respeita e segue. Ela tem preparo para isso. Mas você não pode cobrar de uma criança que tem uma disciplina diária de sentar e doar energias para um passo no escuro, sendo que ela não tem nem entendimento daquelas consciências, se são favoráveis ou não, enfim, se é positivo ou não. É muita irresponsabilidade do adulto cobrar de uma criança, ainda que ela tenha um grande parapsiquismo, uma grande mediunidade, que ela tem uma disciplina, um rigor que a idade biológica dela não permite, né? Então seria uma inconsequência. E a gente não sabe quais seriam os inconvenientes de você forçar uma prática constante como essa. Por isso que só se indica a partir dos 35 anos para a maioria das pessoas, porque você já tem uma maturidade biológica, você já está fixando o seu padrão perante a vida. Então você já está se harmonizando perante a vida. Essas contradições, né? Ou seja, quem não pode desenvolver, faz parte da vida humana como um todo. Nós precisamos ter sempre em mente que nós precisamos conhecer os nossos próprios limites.
Porque conhecendo os nossos limites, nós somos capazes de otimizar, usar positivamente ao nosso favor a favor de todos aqueles que vêm à nossa assistência, essa tarefa energética que tem um potencial recriador imenso. Então, aprender a silenciar, como nós vimos, é fundamental para você fazer conexão com os seres espirituais. Os pensamentos se comunicam de forma irradiante, né? A comunicação entre espírito e ser humano não é falada, não é? É uma comunicação sentida. Até costumo dizer que quando nós encontramos uma mãe chorando em um velório de um filho que perdeu, e aquele choro sentido nos comove, aquilo que a gente sente é uma comunicação entre almas, né? É a alma daquela mãe que está sofrendo e a nossa alma capta. As sensações que vai para o nosso corpo, o choro, é uma consequência do que nós sentimos como alma. A comunicação no plano espiritual é a mesma coisa. O espírito que se aproxima de nós, ele irradia os seus pensamentos. E nós, se tivermos aí sensibilidade, né, capacidade de perceber, sentimos essa irradiação e traduzimos em palavras, em atos, em ações, em movimentos e tal. Então, assim é que se processa a comunicação mediúnica. Aí a gente pode até questionar, e como é que tem pessoas que ouvem, né? Já que ele não fala, como é que ele ouve, né? É uma tradução que o nosso próprio corpo faz, transformando aquela irradiação de pensamentos em sons vocais, porque fica mais fácil do seu corpo físico compreender qual é a mensagem, qual é o teor, né? E é interessante frisar que, segundo o livro dos médiuns, qualquer comunicação espiritual passa sempre pelo espírito do médium, né? Então, não existe nenhuma comunicação pura, nem as do médium inconsciente, como a gente costuma classificar, nem tampouco aquelas atividades mecânicas. Uma cesta que escreve só, um papel que você põe na gaveta e ele sai escrito. Mesmo essas comunicações têm uma participação direta do espírito do médium, então sempre são contaminadas. Então, não é basicamente a mensagem em si que é importante, mas o seu teor, a sua finalidade, né? Isso é o que a gente precisa notar. Então, é preciso ter esse silêncio, compreender como é que funcionam esses mecanismos de mediunidade, para que nós possamos atuar de uma forma mais eloquente, mais educada, mais equilibrada, mais sensata dentro desse processo multidimensional, ajudando de forma enfática e ativa. Então, quando um percentual maior do nosso planeta conseguir já ter uma prática dessa, a partir dos 35 anos, começar a praticar essa doação de energia, desenvolvendo a sua própria mediunidade por si só, sem delegar essas funções a ninguém. Não é uma instituição que vai ajudar você se você não quiser. Então a iniciativa é sua. Então chega de bengalas, né? Chega de terceirizar as nossas responsabilidades. A gente atribui a Deus, atribui aos outros, atribui sempre a um terceiro. Mas a responsabilidade pelo nosso crescimento e evolução é pessoal, é nossa. E compartilhar esses conhecimentos de estudiosos que há muito tempo vêm aí catalogando, tentando compreender, registrando, vivenciando processos e tendo esse cuidado de organizar essas ideias, transmiti-las à posteridade, nos garante aí um conhecimento que favorece a nossa evolução a partir do momento que evita que a gente erre tanto, né? Que a gente perca tanto tempo fazendo coisas que a gente já fez em todas as outras vidas. Por isso que não é muito fácil você cumprir missões complexas. Não é fácil você chegar para uma pessoa e dizer, olha, você vai ter uma encarnação, você não vai ter filhos, você não precisa ter filhos. Você vai ter uma companhia, porque ajustando aí a questão biológica do seu corpo, é super importante essa companhia, mas você não vai ter filhos. Seus filhos serão os resultados do seu conhecimento, da sua pesquisa. Então, se você não tem uma maturidade para entender isso, para abrir mão, né, muitas vezes, dessas vivências humanas tradicionais, você não consegue ter um avanço significativo.
E em vez de você ter um filho, você vai ter milhares de filhos, né? Resultantes aí, beneficiários de todo o seu empenho, do seu desenvolvimento, da sua dedicação. E aí você começa a sair desse ego pequeno, né? De pensar só em você, em sua família, e ter uma visão mais geral, universal, que você precisa começar a entender, compreender como é que funcionam essas energias para doar essas energias. Muitas vezes quem vai receber essas energias é um filho, uma pessoa que foi um filho nosso, que está preso aí no plano espiritual há séculos atrás, e que a única pessoa que tem afinidade com ele é você. E a partir do momento que você começa a trabalhar as suas energias, você consegue acessar aquele ser, envolver, protegê-lo, promovendo ali um bem-estar momentâneo, capaz de retirar ele daquela zona de sofrimento e realocá-lo de novo no processo de reencarnação para que ele tenha novas oportunidades de crescimento. Então, muitas ações que a gente acha que é egoísta, na verdade, elas são totalmente não egoístas, são evolutivas. E muita coisa que a gente acha, botando filhos no mundo já estou contribuindo para a evolução, mas aí você abandona, não dá assistência material, não dá assistência intelectual, não dá assistência moral, então você não fez nada, né? Então isso aí você ainda está satisfazendo a vontade de bicho. Bicho é que gosta de ter, de reproduzir, porque faz parte da natureza, conserva a espécie. Mas quem tem missões grandes não se dedica só a um filho biológico, você se dedica a inúmeros seres que dependem daquela sua assistência, né? E com isso deixamos aqui as nossas reflexões sobre o tema da transmissão de energia e nos vemos em nosso próximo encontro.